O Leandro Ramos é desenvolvedor de software. Como eu falei para você, ele já esteve dos dois lados aí dessa moeda. E ele vai conversar hoje conosco sobre como eu sempre chamo, famigerado robô de lances. Boa tarde, Leandro, tá me ouvindo? Boa tarde, Amanda. Escuto, vocês me ouvem também? Maravilha. Posso seguir? Por favor. Então vamos lá. Gente, eu preparei aqui um conteúdo para vocês, focando em algumas etapas. Então, eu primeiro acho importante a gente contextualizar um pouquinho a mudança da regra da fase de disputa. Vou estar falando totalmente focado na fase de disputa e no robô de lances. Então, as regras sempre vão ser referentes a essa parte do pregão. Antes da nova lei, a gente tinha o formato de disputa aleatório, né? Quem já disputa um pouco mais de tempo, já licita um pouco mais de tempo, lembra muito bem dessa regra. A gente tinha um tempo aberto pelo pregoeiro, ele determinava quanto tempo ia durar, e após esse período, ele entrava no modo aleatório. Esse modo aleatório levava de 0 minutos a 30 minutos para se encerrar em qualquer instante. Então, nem o pregoeiro, nem ninguém sabia quando que esse pregão ia se encerrar. Quem estivesse em primeiro ganhava. Não importava se era possível outro concorrente chegar num preço melhor. O vencedor era quem estava em primeiro naquele momento aleatório. E com o decreto e depois a nova lei, isso mudou, né? Então a gente tem agora o modo aberto fechado. O modo aberto é aquele que a gente tem 10 minutos de disputa e que nos últimos 2 minutos, conforme lances vão sendo enviados, esse tempo vai sendo prorrogado por mais 2 minutos. Então a disputa só encerra quando passou-se 2 minutos sem nenhum lance. No modo aberto fechado, a gente vai ter 15 minutos de disputa aberta, de 0 a 10 minutos aleatórios de disputa e um lance final e fechado, que vai poder ser enviado por quem? Por quem estiver em primeiro lugar, ou até 10% do primeiro colocado, ou até a terceira colocação. Então, essas são as possibilidades de você ir para o lance final e fechado, que é um momento às escuras. Você não sabe o lance que seus concorrentes estão enviando e você tem que dar a sua cartada final sem ter como voltar atrás. Se você enviou aquele lance, acabou. Você registrou o seu lance final e fechado, não tem como alterar esse lance. Então, como que o robô de lances ele era importante para nós antes no formato aleatório, né? E como ele é importante agora? Antigamente, que é a principal época em que eu estava desenvolvendo a ferramenta da Effect, o foco era muito grande no desempenho, né? Como ganhava quem estava em primeiro no momento aleatório que se encerrasse o pregão, o foco principal do robô ele era te dar velocidade, te dar celeridade. Então, quanto mais rápido você envia os seus lances, mais tempo você está em primeiro colocado e maior é a sua chance de vencer. Então, esse era um foco crucial da ferramenta. E isso mudou. Não deixou de ser algo importante, mas mudou bastante agora desde o decreto e a nova lei. Então, as disputas agora elas são prolongadas. A gente costuma trabalhar com margens menores, porque a disputa vai se prorrogando enquanto existe margem de lances. E o foco, ele se torna muito mais em você ser analítico e técnico. Então, como muito bem disse o último palestrante, não é sempre o melhor preço que vence. Então, você precisa estar atento a como seus concorrentes estão participando da disputa, como você vai se posicionar. E esse se torna um foco muito mais importante no robô de lances hoje do que, de fato, a celeridade que se cobrava antigamente. Eu sempre gosto de pensar, eu lembro que eu conversei com vários licitantes já e eles sempre ficam muito tristes, né? Porque quando você tinha um modo aleatório, você conseguia algumas vitórias com grandes margens, né? Dentro do preço máximo estipulado pelo órgão, mas às vezes com margens muito boas. E agora você não consegue mais tanto isso. Mas eu sempre gosto de fazer uma reflexão. O gosto por vencer com uma grande margem superava a sua frustração de perder tendo margem? Então, quando você sabia que podia, ainda tinha margem para ficar em primeiro e o pregão deixava de ser seu porque simplesmente o aleatório se encerrou, né? Ah, isso eu imagino que é muito pior, né? Quem nunca? Eu peguei inúmeras disputas onde entrava no aleatório e em 1, 2, 3 segundos se encerrava. Então, cara, você não tinha nem tempo de dar um lance ali no aleatório, encerrou. Então, imagina quanta margem tinha ali, né?
Eu, particularmente, gostei bastante das mudanças das regras de disputa. Achei que tornaram muito mais justas as disputas, né? E eu queria, antes de falar um pouquinho mais detalhado sobre o robô, eu queria quebrar duas barreiras que eu sempre escuto muito, sempre me é questionado, já bati muitas vezes contra isso, e que não deveriam mais existir essas dúvidas na cabeça, mas vamos lá. O robô, ele nada mais é do que uma automação do processo de cálculo e envio de lances. Então, ele é uma ferramenta totalmente legal e, inclusive, o governo, ele usa de automações em diversas tarefas do seu dia a dia para facilitar o processo. Então, não existe legalidade nenhuma em se trabalhar utilizando um robô de lances. E um outro ponto bem legal aqui que eu queria destacar é o robô, ele é o seu aliado, ele não está ali para roubar o seu posto de trabalho, para tirar a sua função. Ele está ali para, assim como a Effect, para lhe proporcionar maior liberdade. Então, quantos de vocês já não estavam disputando uma licitação na mão e tiveram que deixar de ir almoçar ou tiveram que mudar toda a sua dinâmica porque você tinha um pregão em andamento, você não tinha como parar, e hoje você consegue, utilizando uma ferramenta como o robô de lances, você consegue, no mínimo, almoçar acompanhando a disputa. Então, o seu inimigo nunca faria isso por você, sabe? Tem que ser o seu aliado para ir por esse caminho. Então, tira essa ideia da cabeça e foca em todos os benefícios que ele está te trazendo. Olha como ele te torna muito mais produtivo, não é mesmo? Ele é o seu aliado, cara. Ele está ali para te dar liberdade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o robô de lances, né? Por que que é tão vantajoso trabalhar com o robô de lances? Que facilidades ele traz para mim? Tô falando isso porque eu participei do desenvolvimento dele? Também, mas quando eu saí da Effect e atuei com consultoria, eu não conseguia atuar sem ter uma ferramenta de lances, ela era crucial para mim. Então eu saí da Effect, mas a Effect não saiu de mim, tanto que agora estou aqui de novo. Então eh, essa ferramenta ela é crucial. Todas são, mas hoje o foco é falar dela, né. Então eu gostaria de destacar 3 pontos que para mim são essenciais, que são o que tornam o robô tão interessante para você. Primeiro ponto, e com a nova lei, o mais crucial, segurança. Então, assim, chega de ter o risco de tu digitar um lance errado, de tu esquecer um zero, de você, poxa, perder a licitação porque você sem querer digitou errado. Isso acontece, né? Quem nunca digitou um lance errado, não é? Isso é normal, mas o robô ele te traz essa segurança. Você define qual é o seu valor limite e você já consegue fazer isso com antecedência. Então, você já tem tempo para colocar com calma, revisar se ficou correto. Ele já deixa formatadinho para você o valor, então você consegue contar os zeros, né? Eu sei que vocês participam só de pregões de milhões, então precisa contar vários zeros. Mas isso é muito importante. Outro ponto importante também relacionado à segurança, ele vai evitar a queima de margem desnecessária. Então, o robô ele tem a velocidade e inteligência para analisar como que estão as outras colocações e verificar se você precisa mesmo dar um lance ou não. Ou seja, se o meu lance não vai me colocar numa melhor posição, para que eu vou queimar a minha margem, sabe? Não faz sentido nenhum. Então, isso é mais uma segurança que já tem de você não fazer algo errado nesse sentido. Inclusive, você pode, voltando no tópico passado, você pode, poxa, eu tenho que dar um lance de R$ 100, e ao invés de dar um lance no item 2, você sem querer envia no item 3. E aí, pronto, você estragou a sua disputa no item 2 e no item 3. E o robô te evita esse transtorno, não é? E o último subtópico, né, referente à segurança, que eu acho que ninguém repara nisso, mas é muito interessante. A facilidade com que o robô de lances ele te traz a informação de instabilidades do portal. Então, quando a gente está numa disputa, seja manual, vou usar o manual como exemplo. Como que funciona? Você está lá na telinha do portal e o portal está te mandando as informações de quem está em primeiro, qual que é o valor do primeiro e assim por diante. Isso é igual no robô, ele fica ali igual você, esperando essas informações chegarem. E, em alguns momentos, pode haver uma lentidão para o portal te trazer essa informação. Isso pode ser por N motivos. Pode ser sua internet, pode ser o servidor do portal, enfim.
Isso pode acontecer. E aí você está lá olhando para sua tela, achando que você está em primeiro colocado, mas você não está, porque o portal está demorando 10 segundos para te informar qual que é a atual colocação do certame. Então, o robô, a gente destaca lá embaixo como que está a velocidade de resposta do portal. E a gente usa uma coloraçãozinha simples para ser mais fácil de analisar. Então, quando o portal começa a ficar lento, ele já vai deixando amarelinho ou vermelhinho lá embaixo para você saber, poxa, estamos demorando para receber essa informação. E isso vai acontecer no robô ou no manual. Então, abrir o portal e tentar dar um lance manual não vai mudar essa velocidade de resposta que está acontecendo. Ela vai ser igual nos dois lugares. E isso é muito legal. O robô ele traz isso para você, essa informação fácil de identificar o que está acontecendo. Quando você não precisa estar focado, digitando lances e pensando qual vai ser o seu próximo lance, você tem tempo para receber essa informação e já ir adaptando a sua estratégia de lances. Então, talvez você vai começar a baixar um pouco mais de margem para garantir uma posição melhor, ou enfim, você vai poder analisar isso enquanto o robô está cuidando da parte burocrática e chata que é digitar um lance, enviar, digitar um lance, enviar. Segundo ponto muito importante, muito crucial que a ferramenta traz para nós, ele é multitarefa. Então, acho que eu não sou nada multitarefa, não sei, talvez vocês sejam um pouco, mas o robô ele é muito multitarefa. Então, assim, você consegue participar de um pregão com vários itens, vários pregões com vários itens, tudo ao mesmo tempo, dando lance em todos ao mesmo tempo. E isso já é humanamente impossível, né? Você está ali com 5 pregões em paralelo, 10 itens em cada um, você tem que ficar trocando de aba, olhando qual que é o seu valor, registrando um novo lance. Então, cara, olha a produtividade que ele te dá. Ao invés de você estar lá parando, perdendo tempo na correria, danada, digitando rápido, com risco de errar um valor, você está ali olhando, entendendo, poxa, beleza, aqui estou com margem, aqui minha margem está acabando, vou baixar aqui, não vou, como que eu vou me posicionar? Você está olhando a parte analítica do processo, entendendo como você vai guiar o robô para fazer o processo da melhor forma possível para você. Outra coisa legal junto a isso é a ferramenta, ela destaca com cores para você quais pregões estão com itens de disputa e quais não estão. Então, se um pregão começou 9, outro vai começar 9,10, 9,6, o pregoeiro talvez vai estar terminando de analisar propostas, ainda não abriu os itens para disputa, você foca no pregão que está rodando e você facilmente sabe que o outro pregão iniciou ou não, sem precisar ficar trocando de aba, o que também já é uma mão na roda gigantesca, né? E por fim, ainda subrelacionado ao multitarefa, você consegue aplicar diferentes configurações para cada item do pregão, ou para cada pregão. E manualmente isso ia ser muito complicado. Você ter que pensar, poxa, aqui eu quero baixar de 5 em 5 reais, ali eu quero baixar de 10 em 10, lá eu quero baixar 2 em 2%. Então, no robô você configura para cada item, se não tem risco, e ele está ao mesmo tempo fazendo o cálculo de acordo com o que foi configurado e enviando os lances para você. E o terceiro e último tópico é desempenho. Então, já falando sobre desempenho, eu falei que ele não deixou de ser importante, ele só talvez não seja o mais crucial hoje em dia. Então, o robô, ele continua precisando de desempenho na disputa do aberto e fechado, porque você tem uma fase aleatória, então, apesar de você ter uma margem maior para trabalhar, porque você não precisa estar necessariamente em primeiro, você precisa só se classificar para o lance fechado, ainda assim você tem que ser rápido nos lances ali, senão você pode acabar ficando de fora, né? Então, esse desempenho ele é importante. E outro ponto, a máquina, o computador, talvez seja difícil de tangibilizar isso, mas ele é incrivelmente mais rápido do que nós para fazer qualquer cálculo. Então, imagina que assim, a partir do momento que você recebeu lá na sua tela a informação de que alguém deu um lance e cobriu a sua primeira posição, você vai ter que receber essa informação, olhar para ela, fazer um cálculo mental de qual o novo lance que você vai dar. Aí você vai ter que digitar isso, você vai ter que apertar Enter, provavelmente ainda vai ter que apertar um pop-up na tela perguntando se é esse lance mesmo que você quer enviar. Aí você vai ter que olhar esse pop-up e clicar no botãozinho. Cara, se você for muito rápido, você fez isso aí em quê? 3 segundos, 5 segundos? Talvez eu até estou ajudando vocês nisso. O robô, ele faz isso em menos de um segundo, para vários itens ao mesmo tempo. Então,
Olha como ele usa a multitarefa, segurança e desempenho tudo ao mesmo tempo. Então, ele está garantindo que o lance vai ser bem corretamente digitado, ele está fazendo o cálculo com a configuração específica que ele recebeu para aquele item e enviando o lance para vários itens ao mesmo tempo. Então, se o portal estiver lento, isso não tem como resolver. A gente não resolve nem no manual nem no robô. Agora, toda a parte que a gente interage como humanos, o robô ele faz isso em menos de um segundo para nós. E aí ele já despachou o seu lance para frente. Então a chance de você né, não conseguir enviar um lance por falta de tempo, ela é muito menor também. Então, juntando esses três fatores, eu não precisaria falar mais nada aqui, né? Mas é incrível como ele consegue trazer produtividade para a gente. Ele é um aliado nosso nesse processo de disputa e ele permite que você esteja entendendo o que está acontecendo na disputa e tomando os melhores caminhos, ao invés de estar lá focado em digitar um novo lance e enviar um novo lance. Então, na minha última etapa de conversa aqui com vocês, eu queria falar sobre a utilização do robô, mais especificamente em cada modo de disputa, e tentar trazer algumas dicas rápidas que, cara, possivelmente vocês até já façam, mas se eu conseguir ajudar vocês com uma delas, eu já saí daqui com o meu dia ganho. Então, se eu ajudei um de vocês, e vocês me mandem isso no chat, por favor, porque eu preciso saber que eu ajudei um de vocês, eu já vou sair muito feliz daqui hoje. Então, eu vou começar falando do modo aberto. O modo aberto, ele tem 8 minutos iniciais, onde geralmente você evita enviar lances, né? Sempre existem exceções, mas no geral você sabe que a disputa não vai encerrar ali e não faz muita diferença você queimar margem. Então você costuma aguardar até os 2 minutos de postergação de lance. Cara, esse é um ótimo momento para você estar ali revisando seus mínimos, analisando seus concorrentes, vendo quantos concorrentes você tem, como que eles estão dispostos para o pregão, né, o valor inicial de proposta deles. Em alguns portais você consegue ver já a marca, então você consegue já ir tentando mapear se tem algum produto meio fora do que o edital pedia, então você já consegue se organizando, olha, não preciso baixar tanto, posso ficar em terceiro, que ele vai cair fora depois. Então você tem 8 minutos tranquilamente para fazer essa análise. E, bom, se fosse um item só em disputa, manualmente você também poderia fazer isso, eu sei disso. Mas e quando você tem 20 itens em disputa? Então você não consegue fazer isso. Com o robô ele te tranquiliza, porque nos itens que já estão nos 2 minutos finais, os lances já estão acontecendo, enquanto isso você pode ir analisando o restante. E aí, nos 2 minutos de disputa contínua, né, então onde cada lance posterga o processo, é onde você começa a agir um pouco mais. Primeiro, eu queria destacar que você consegue configurar na sua ferramenta de lances para ela iniciar os lances só na fase de 2 em 2 minutos, né? Nessa fase que faz a postergação do processo. Então, isso já facilita para você. Você garante que o robô não vai enviar lance antes desse momento. E aí você pode agir de duas formas, né? Você consegue configurar também a partir de quantos segundos você quer que ele envie. Então, eu quero que envie faltando 1 minuto e 50, ou faltando 30 segundos para o término desses 2 minutos. Para que você vai fazer isso? Bom, você pode colocar para enviar lances mais rápidos para reduzir o tempo do seu concorrente. Então, geralmente você já sabe a margem que você tem, e isso geralmente é aplicado quando você tem bastante margem, você acelera. Então, quando você dá lance muito rápido, logo no começo, o seu concorrente tem muito menos tempo para pensar no próximo lance dele. Se ele está disputando 20 itens ao mesmo tempo, na mão, sem uma ferramenta para automatizar isso para ele, possivelmente ele vai perder algum time de envio de lance. Então tá aí uma dica para vocês. Você também pode optar por enviar lances mais devagar. Eu vejo algumas possibilidades ali. Eu vejo gente que gosta de trabalhar por vencer pela exaustão, e eu não gosto muito dessa tática, mas tem gente que gosta de optar por esse caminho. Mas eu acho que ele é muito mais útil para você agir em dois momentos. Quando você tem muitos concorrentes dando lance para a primeira colocação ao mesmo tempo, geralmente quando a disputa está no começo ainda, você tem 5 caras disputando o primeiro lugar. Cara, você não sabe até onde esses 5 caras vão baixar. E eles já estão resetando o cronômetro para você. Então, por que você vai queimar sua margem ali se eles já estão fazendo isso? Deixa a galera baixar o preço, chegar onde eles querem chegar e configura o seu robô para dar lance lá nos últimos segundos, faltando uns 30 segundos, que aí você vai começando a se posicionar conforme a galera vai parando de dar lances. E aí, se porventura eles forem além do seu limite,
você não queimou margem de bobeira, você se posicionou conforme era crucial para você. E às vezes você usa isso também para ter mais tempo para você, né? Você precisa revisar às vezes seu limite, falar ali com o seu gestor ou com o seu fornecedor. Você posterga o lance para enviar mais no final, para a disputa ficar mais longa e você ter mais tempo de negociação. Então é uma das possibilidades também. No aberto e fechado, eu vou tentar ser rapidinho aqui, que eu vi que meu tempo está acabando. No aberto e fechado, a gente tem 15 minutos no modo aberto também, né? Então é uma fase, assim como do aberto, que você evita dar lances, você usa mais para análise do comportamento da sua concorrência. Mesmo esquema, tá? E aí uma dica aqui, ó, batata para vocês. O modo aleatório, ele pode encerrar no primeiro segundo. Então, se você conseguir, vai ali e altera o seu robô, faltando uns 30 segundos para entrar no modo aleatório, para ele já começar a dar lance. Muda a etapa ali e faz ele já começar a dar lance. Por quê? Se porventura você não conseguiu, o aleatório foi muito rápido, você não deu brecha para não ter se posicionado entre os 10% que vão para o lance final e fechado. Aí a gente tem 10 minutos até 10 minutos de aleatório, não é? Que é o foco total em se posicionar. Cara, não tem muito por que disputar para primeiro, com suas exceções. No geral, você está buscando ficar dentro da margem de 10% para não mostrar muito o seu preço e depois dar o lance final e fechado com muito mais espaço de trabalho. E uma dica que eu dou, são 10%, né? 10% do primeiro colocado é a margem que você tem para trabalhar. Eu nunca trabalho com 10%, sempre 5, 6, e pregões muito importantes, aí sim eu até boto para dar lance para primeiro, ou de 2 a 3%. Por quê? Querendo ou não, você corre o risco de, no aleatório, alguém baixar muito o preço e você ficar fora dessa margem e simplesmente encerrar, porque é aleatório, vai encerrar a qualquer momento. E não tem nada mais triste do que você ter margem para ser o vencedor e não ir para a etapa do lance final e fechado. Então, eu sou um pouco mais conservador, né? Eu não gosto muito de trabalhar com esse risco alto. Eu boto sempre números mais baixos. Então, uma dica para vocês também, coloca umas margens um pouco mais baixas para não passar por esse sufoco, sabe? É bem difícil ter que se explicar depois quando isso acontece. E no lance final e fechado, gente, no robô você pode configurar quanto tempo, em que minutos você quer que envie o lance final. Então, você tem ali 4, 5 minutos para bater o martelo, se ainda não está bem definido qual vai ser o seu lance final. É uma questão bem emocional ali, né? Você sabe que você está num paralelo de risco e ganho, então você pode correr mais risco aumentando sua margem e possivelmente não vencer, mas ou vencer muito bem. Ou você pode, né, ser mais tranquilo, botar o seu mínimo por precaução, porque nada mais triste do que perder tendo limite, né? Então isso é bem do emocional. Gente, tentei dar uma acelerada aqui, espero não ter sido rápido demais, mas eu espero ter conseguido ajudar pelo menos um de vocês com essas dicas que eu pude trazer para vocês. Acho que para todo mundo já deve estar muito claro que o robô é sensacional, ele só tem benefícios para você, e eu espero realmente de coração ter auxiliado algum de vocês. Se tiver alguma pergunta, por gentileza, mandem para mim. Teve respondendo algumas perguntas para a gente, mas a gente selecionou algumas para ti, e sobre robô de lance especificamente, mas eu queria trazer uma aqui da Juliana. Talvez ela precise de uma palavra de consolo sua, como uma experiência de licitante. Ela diz: para um licitante iniciante, esse ramo de licitação ainda é interessante com tantas mudanças? Olha, eu tenho certeza que sim, tá, Juliana? O começo ele é um pouco mais assustador, né? A gente já quer logo participar de algo e vencer. Mas como tudo na vida, no começo a gente tem menos experiência, a gente precisa ir sentindo como que funciona, para então ir se criando essa experiência e tendo melhores resultados. Então faz um teste, entra num pregão, vai com calma, vê como é que é o seu produto, vê como é que você sai no mercado. Tenta fazer uma análise, tem vários. Tem o portal da transparência, você consegue dar uma olhada. O pregão ele é público, então você consegue saber o resultado final dele. Então você pode ir lá dar uma olhada, como é que está a concorrência lá, como é que o pessoal está se saindo. E eu acho que você não devia deixar esse mercado de lado, não. No mínimo, vale a pena estudar.
tá? E aí, assim, Juliana, quando você estiver voando já nas licitações, não esquece de chamar aqui a Effect, usar lá o Disputar, que eu desenvolvi com muito carinho e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Muito bom, Leandro. E lembrando, né? Muita gente sabe, mas algumas não. O governo, a administração pública, é o maior comprador do Brasil. Então, perder esse cliente, você pode estar deixando muito dinheiro aí entrar na sua empresa. Leandro, eu vou trazer uma pergunta aqui do Alexandre, e ele coloca assim: se a maioria dos licitantes estiver usando robô, como saber se irei vencer? Qual estratégia ou algoritmo a ser usado? O que tu acha? Boa pergunta. Ah, eu acho que, apesar de que todo mundo pode estar utilizando uma ferramenta para automatizar o lance, você tem que ir manuseando o pregão conforme ele funciona para você, entende? Vamos lá, no modo aberto, você acelera o pregão ou desacelera ele conforme a sua margem. E geralmente se tem outro concorrente dando lance muito rápido, ou muitos concorrentes dando lance rápido, é interessante você deixar eles lá, baixando o preço, deixa a galera lá, mas é um jogo mental, sabe? Essa questão do tempo, quanto tempo vai levar, se você tem paciência. Geralmente a impaciência gera bastante prejuízo, né? Então, eu acho que não tem um segredo, uma chave de ouro, assim, olha, aplica esse algoritmo que ele vai dar certo. Ele é muito caso a caso, é você analisar como eu estou, a minha margem está grande, não está grande, eu conheço já o suficiente no meu mercado para ter noção de que provavelmente eu vou vencer, então você começa a se tornar um pouco mais, aumenta um pouco mais o risco que você quer correr naquela licitação ou não, referente à margem que você vai trabalhar, conforme você vai criando esse conhecimento do dia a dia dos pregões. Mas eu gosto muito de trabalhar dessa forma, entendendo cada licitação como que eu tô. A gente tem diversos segmentos, né? Então, às vezes você tem muitos itens com baixos valores, tipo medicamento ou de frutas. Eu já participei de muita licitação de fruta. É tudo valores pequenos, então é um pouco diferente a dinâmica de você participar de uma licitação de engenharia, onde você tem grandes margens para trabalhar. Você vai se adaptando. Bastante margem, bota a pressão no teu concorrente, aumenta essa velocidade, faz ele começar a ficar assustado. Ah, tá baixando a margem, cara, dá uma segurada, vai mais devagar, vai lá tentar falar com seu fornecedor, tentar um pouquinho mais de preço. E não é só preço, né? Então a gente tá falando muito da disputa aqui, mas não é só preço. Então, nem sempre ficar em primeiro é a melhor coisa. Muitas vezes você fica em terceiro, quarto, quinto, já vi gente ficando em décimo e ganhando porque o restante da galera tava com vários outros erros no caminho. Então, o pregão não se resume, a licitação não se resume a vencer a fase de disputa, ela é um preparo completo. Agora, na fase de disputa, você pode mexer um pouquinho com o emocional do seu concorrente, né? Se você está nessa live aqui, você já pegou umas dicas e já vai estar mais preparado do que o seu concorrente. Então, eu tenho fé que vai dar certo, cara. Perfeito, Leandro, muito bem colocado. Como o professor Saulo também falou na outra palestra, cautela. Cautela é uma estratégia muito importante. Então, licitação, acho que Mariana falou no chat, não é videogame. Não pode ser uma doação de produto, não. Não é um jogo, você está negociando com um órgão, você está negociando ali com alguém que pode comprar o seu produto, então precisa ter cautela, muita estratégia, paciência e deixar algumas coisas na mão ali da automação que tem, não tem nem sangue frio, não tem sangue no caso, né? Então vai te assegurar ali para você não ir no calor do momento baixar muito o seu preço. Eu queria trazer uma pergunta do Paulo Leon. Ele colocou: qual é a melhor estratégia para registrar o valor mínimo no robô em um pregão com lances aberto, fechado, perdão. Pegou, Leandro? Quer que eu repita? Sim, sim. O melhor momento para registrar o valor mínimo? Cara, o mais cedo possível. A ferramenta, eu digo na ferramenta, né? Na ferramenta, você já pode configurar ela antes do pregão, dias antes do pregão, você já pode deixar lá o seu mínimo registrado. Se você está falando durante a disputa, geralmente você vai retardar isso o máximo possível, né? Então, você sabe que ali é o fim de jogo para você. Então, você não vai começar o pregão enviando o seu mínimo, porque acabou a sua margem ali, você entregou para o seu concorrente que ele não vai saber necessariamente que acabou, mas ele já vai ver que você vai parar de dar lance.
Então, para você continuar, você já vai ser forçado a sair do seu mínimo. E isso não é muito interessante. Sempre retardar o máximo possível. Essa fixação por ficar em primeiro, ela tem que acabar, assim. Você precisa ficar em primeiro no final, ou às vezes nem precisa, como a gente já falou. Então, cara, se o pessoal tá baixando lance, tem mais de uma pessoa registrando lances, deixa eles ir baixando. Vai dando lance depois e tal, que você vai conseguir a melhor posição para você com a melhor margem possível. Porque você não ficou lá no começo queimando margem junto com eles, e depois chegou no seu limite, eles continuaram baixando, e você ficou lá só com preço baixo porque não quis esperar um pouquinho, sabe? E no aberto e fechado, cara, sempre foco em ficar ali entre 5%, 6% ou entre os 3 primeiros colocados para garantir que você vá para o lance fechado e aí sim, cara, dá o lance que você vai dormir tranquilo, entendeu? Porque se você só vai dormir tranquilo dando seu mínimo, dá o lance mínimo. Senão você arrisca um pouquinho mais, só não pode depois ficar chateado, né? A gente arrisca, às vezes dá errado. É verdade, nem toda negociação dá certo. Mas a gente espera e faz de tudo para que o máximo dê certo. Leandro, estouramos o nosso tempo. O chat está incrível, a audiência melhor ainda. Depois que você vai conferir, você vai ficar bem feliz, porque eu acho que você ajudou muitas pessoas. Quero agradecer o Bruno também, que ajudou várias pessoas aqui. A Juliana ficou super satisfeita aí com a sua palavra motivadora para continuar nesse ramo, para investir nisso. E quero te agradecer pela participação, Leandro, foi muito bom. Eu também aprendi muito contigo, reaprendi, né, várias coisas aqui. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, Amanda.